A paz de Cristo a todos, salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos a esse canal Tradição Católica e Debates, que aborda a apologética desse sacerdote do grande Deus Altíssimo, o Padre Luiz Toro, que tem desmentido, tirado a máscara das mentiras das seitas de Satanás. Vamos para um debate voraz sobre o primado de Pedro, né? Contra esse pastor protestante famoso do mundo hispânico, Eduardo Gutierrez. Persegue muito o Padre Luiz Toro, fala muito do Padre Luiz Toro pelos pinhaços, pelas costas, aliás. E o Padre Luiz Toro teve essa oportunidade com o Padre Luiz Toro, digamos assim. Então, essa é a parte em que você vai escutar o pastor. É um vídeo de 2 horas e 30 minutos. Esse vídeo é de 1 hora e 15 minutos. E você que assistir esse vídeo, você tem que assistir o outro vídeo, porque nesse vídeo só tem 15 minutos da fala do Padre Luiz Toro. Então o segundo vídeo continua com a fala do Padre Luiz Toro, refutando ele. Bom vídeos a todos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Bem, antes de começar eu quero dizer que eu não tenho nada contra o Padre Luiz Toro. Tem sim. Sem acusa sim. Acusa sim. Simplesmente ele é o que mais fala contra nós. Aquela resenha de pastor. Vamos começar o debate. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu não venho de nenhuma forma a rejeitar ou negar que o apóstolo Pedro não foi o líder dos primeiros anos da igreja. Eu não quero dizer que ele não foi o líder. Ele foi o líder sim. Eu não nego e nem rejeito. Eu quero refutar a falsa doutrina do primado de Pedro. Todas as passagens bíblicas que Luiz Toro vai apresentar para vocês com a prova do primado de Pedro serão provas falsas. Sim, agora eu vou mostrar. O Catecismo Católico fala, e vocês podem pegar, fale só de Bíblia. Só de Bíblia. Não é para falar de catecismo, não, é só de Bíblia. Só de Bíblia. Ele continua falando do catecismo. Gutierrez, se você não falar só de Bíblia, não vai ter debate. Só com a Bíblia, só com a Bíblia, só com a Bíblia. O pastor está enrolando, porque sabe que leva um banho de Bíblia do padre, né? Mateus 16, 18. Pedro já era líder entre os apóstolos. Por exemplo, Mateus 15, 15. Luiz Toro, vamos botar Luiz Toro para ler. Nós vamos ver Pedro falando, representando os outros apóstolos. É importante entender que os 4 principais apóstolos eram pescadores: Pedro, André, Tiago e João, seu irmão. E Pedro é o líder dos pescadores. Portanto, Pedro tinha marra para ser líder. Nos primeiros anos foi o líder dos apóstolos. Isso não significa um primado. Tem que compreender que o primado, primeiramente, é vitalício, dura toda a vida. Quando escolheu o Papa Francisco, ele é Papa até morrer. O Papa só 15 anos, só 10 anos, não, é até o Papa morrer. Todos os versos que eu estou mostrar para provar o primado de Pedro, nenhum só passa de Atos capítulo 15. Cada vez que ele expor
Atos 1, 2, porém nunca pode passar de Atos capítulo 15. É importante que vocês vejam, pensem, coloquem na sua mente, no seu coração, que ele vai fazer truques hoje aqui. Vou mostrar hoje que o primado de Pedro dura toda a vida, não só poucos anos. Em um vídeo dele eu vi, no vídeo dele, que Jesus era a cabeça do ângulo e Pedro a pedra de baixo, a pedra do fundamento. Vamos deixar que ele nos leia Pedro capítulo 2. Segundo de Pedro 2, de 6. Segundo de Pedro 2, de 6 a 8. Primeiro de Pedro, agora ele está dizendo. Primeiro de segundo de Pedro, agora ele está dizendo primeiro de Pedro. Estão ajeitando o microfone. Gutierrez acabou de derrubar o microfone, né? Ele acha que ele está na altura do Padre do História. Pois está escrito: é aqui que coloco em Sião uma pedra escolhida, preciosa, e quem crê nela não será confundido. Para nós, os crentes, é de honra, e para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E ela se transformou em pedra de tropeço e rocha de escândalo. E tropeçam nela porque não acreditam na palavra. Para isso foram destinados. O Luistor disse no seu vídeo que Pedro é a pedra da base. Ele já repetiu isso umas 5 vezes. O que ele repetiu eu não vou dublar, meus irmãos. Isso é falso. Vamos ver o que diz a Escritura. O que diz claramente no verso número 6. Eu coloco em Sião a pedra principal do ângulo, escolhida, preciosa. A pedra do... Jesus não é a cabeça do ângulo. Qual é a pedra do ângulo? A pedra do ângulo, pedra angular. Isso podemos ver em Isaías capítulo 28, versículos 16 e 17. Se alguém puder ler. A pedra do alicerce é a primeira pedra angular. Isaías 28, 16 e 17. Assim diz o Senhor Javé. É aqui que eu coloco como fundamento em Sião uma pedra escolhida, preciosa e fundamental. Quem tiver fé nela, não vacilará. Colocarei a equidade como medida e a justiça as águas inundarão a pedra angular é a que se coloca na esquina. Quando ias construir, buscava um alicerce forte da igreja para, sobre esse alicerce, colocar a pedra, a primeira pedra. A primeira pedra era a pedra angular.
Porque Isaías diz, na Bíblia protestante Rainha Valera, Isaías diz, colocarei sobre o nível a pedra angular que salva. A pedra angular colocava, aí fazia o quadrado, a metragem, e a pedra angular era a principal e que ia para as outras pedras, para construir o edifício sobre esta pedra. No verso 7, o que ele leu, ele disse que Jesus é a cabeça do ângulo. A cabeça do ângulo não é a pedra angular. A cabeça do ângulo é a última pedra que fica lá em cima. Verso 8. Pedra de tropeço. Como é possível que nós vamos tropeçar numa rocha que está aí por cima? Não tem como tropeçar. Por isso que não pode acontecer. Ele inventou que a pedra que está Jesus Cristo, que está a igreja, isso é falso. Ele não pode provar com as escrituras. A Bíblia diz bem claro no verso número 6 que Jesus é a pedra do ângulo, a primeira pedra que se põe sobre o alicerce. No verso número 7 diz que Jesus é a última pedra, a cabeça do ângulo. Ele diz que somente é do ângulo, porém é a pedra do alicerce. Ele também é o alicerce, a rocha que tropeça. A rocha tem que existir, sustentar o edifício. Porque a rocha é de onde se põe a primeira pedra. Onde se põe todo o fundamento. Se temos um problema, vocês vão ler aí, que caiu a internet. Mas dá para escutar um pouco ruim, mas dá para escutar o pastor falar. Sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo. E também é a primeira do fundamento. 2 minutos para retornar à internet. E o áudio. Sem um retorno aqui no ouvido. O Padre Ilustre vai tentar arrumar lá e ele vai conseguir. O pessoal adiantou um pouco o vídeo para passar. Muito bem. Vai retornar o vídeo com o debate. Continuando o debate. Pedindo desculpa aos irmãos que nos seguem pelas redes sociais. A internet falhou. Isso pode acontecer, que isso é falha, né? Vamos continuar. Seguimos escutando aqui o nosso camarada aqui, Gutierrez, que vai prosseguir falando sobre a sua refutação. Ele está pedindo mais 5 minutos porque a internet caiu, olha, mas continua, pastor. Continua. Nós estávamos em 1 de Pedro. Eu estava explicando que Luiz Toro, nos seus vídeos, tratou de explicar que Pedro é a pedra da base, onde edifica a igreja. Que Jesus é a cabeça do ângulo, a última pedra lá de cima. Ele trata de dizer isso, que os dois são pedra. Pedro é pedra e que Jesus é pedra. Todos sabemos que todos nós somos pedras, porém está falando de pedra essencial. A palavra do Senhor diz que 1 de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8, por o qual também contém a Escritura, e eu coloco em si a principal pedra angular, preciosa e escolhida. Isaías 28, 16 e 17, a primeira pedra que se colocava sobre o fundamento era a pedra do ângulo. Essa era a primeira pedra do fundamento. Por isso, em Efésios 2:20,
Desde edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra, esse fundamento. A primeira pedra que ela foi colocada é Jesus. Então, Jesus Cristo não está somente lá em cima, como ele diz. Ele diz isso nos debates. Verso número 7. O que disse que ele diz? Jesus Cristo também é a cabeça do ângulo. A última pedra que se põe no ângulo, como no Salmo 118, verso 22. Jesus Cristo é a cabeça do ângulo. Agora, no verso 8, diz claro que Jesus Cristo não é só a primeira pedra que se põe, que pode ser a pedra angular. Tampouco é só a cabeça do ângulo, a pedra última de cima. Também ele é o alicerce sobre o qual se edifica a igreja. Por exemplo, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Como vai tropeçar com uma pedra que está lá em cima? A não ser que Luiz pense que nós voamos. De outra maneira, não tem como tropeçar na pedra que está lá em cima. Temos que tropeçar com a pedra que está aqui embaixo. Qual era essa pedra? A pedra do alicerce. Isaías 28, 16 e 17 diz que a pedra angular é do alicerce estável. Se ela está num alicerce estável, no fundamento de uma edificação, tem que pré-existir, tem que sustentar a edificação. Isso nós vamos ver em Lucas, Lucas 6,48. Vai, Luiz, lê aí, Luiz. Trabalha um pouco aí, Luiz, lê aí. É folgado esse pastor, hein? Mete a chibata no Padre Luiz no canal dele pelas costas. Aí o Padre Luiz vai tirar o couro dele pelo sovaco. No segundo vídeo que eu vou trazer após esse, tá? Vai ser atrás um do outro. Eu vou colocar isso num dia, no outro dia eu coloco o segundo vídeo. Aquele que cavou, construiu sobre a rocha, os que escutam a minha palavra, aí caiu a chuva, formou as enchentes, soprou o vento, e investiu contra aquela casa. Porém, não pôde derrubá-la, porque ela estava edificada sobre a rocha. Diz que o homem que constrói sua casa cavou e buscou a rocha, o alicerce. A rocha que existe e sustenta a edificação. Jesus Cristo estava dizendo que a rocha que se edifica a igreja, em Mateus 16, 18, é uma rocha que sustenta. E por que tem que sustentar? Efésios. Vamos continuar dublando aqui a deturpação do... É tudo deturpação. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui vem algo que vocês têm que olhar com a lupa. Ou com a lupinha. Cadê a lupinha? Galera, vai, pastor, pega a lupinha. Diz que nós somos edificados sobre quem? Sobre os apóstolos. Porém, não só sobre os apóstolos, são profetas. Os profetas não podem estar edificados sobre Pedro, porque os profetas existiram antes de Pedro. Eles estiveram antes de Pedro. Os profetas são os homens do Antigo Testamento. Os profetas não podiam edificar-se nesse fundamento. Não poderia ser uma pedra petrina. Sobre o apóstolo Pedro, não podia. Porque antecedente da deturpação pesada. Eles tinham que estar sobre uma pedra que preexiste no decorrer dos tempos. 1 de Coríntios 10:4. Fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus constituiu primeiramente os apóstolos, evangelistas, profetas e doutores. Aí esses profetas que falam sobre a construção da igreja. E todos beberam da mesma bebida espiritual. E bebiam da rocha espiritual que eles seguiam. E a rocha era Cristo.
Está falando do Antigo Testamento. Diz a Bíblia. E todos bebiam da bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que era Cristo. Quer dizer, a rocha da qual se edifica a igreja precede os apóstolos. Eles vêm antes. Deuteronômio 32:4 diz que Deus é a rocha. A rocha preexiste. Ela não acontece pela primeira vez no Novo Testamento, quando Pedro chama um dos apóstolos de rocha. A rocha existe antes. Ele não pode explicar com a Bíblia como os apóstolos e os profetas estão edificados sobre Pedro. Ele não pode comprovar que Pedro é a pedra que está embaixo e Jesus somente em cima. Porque 1 de Pedro 2:6, 1 de Pedro 2:6 está refutando. Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha que está embaixo. O alicerce, porque é de antes, tem que ser de antes. Quando tu vais a Jerusalém e pergunta aos judeus, onde edificou-se o templo de Salomão, eles vão te dizer, sobre o monte da rocha do fundamento, ou sobre a pedra fundamental. Qual é a pedra fundamental para o israelita? A rocha aonde Abraão fazia foi sacrificar Isaac. Quer dizer, figuradamente, no Antigo Testamento, Deus estava dizendo sobre quem edificaria seu trono. O templo era a figura da igreja. E o templo foi edificado sobre a pedra fundamental. O monte do templo é o monte da pedra fundamental, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Repete, eita, pastor, teólogo que repete, hein? Por isso Pedro diz, tu és o Messias, tu és Isaac, tu és o Salvador. Não só isso, tu existe, tu és o Filho de Deus vivo. E é sobre essa rocha que existe antes que vou edificar a minha igreja. Não tem nada disso escrito lá. Mateus 16:18. Deixa bem claro. Como Jesus pode ser a primeira pedra e pode ser também a rocha do alicerce. Porque essa rocha preexiste. Jesus também era homem e também era Deus. Uma interessante pergunta que eu faço para Luiz Toro para que quando ele vou falar ele responda. É um tema longo. Ele disse que Jesus é a cabeça do ângulo. E que Pedro é a primeira pedra. Quer dizer, a pedra da qual se edifica a igreja. Como é possível que Jesus só tenha sobre Pedro? Ele está dizendo dizer que Jesus foi edificado sobre Pedro. Porque se Pedro é a primeira pedra e Jesus é a última pedra, Jesus está fundamentado sobre Pedro. Porém, Pedro mesmo está dizendo em 1 de Pedro 2:6-8. Não, Luiz, não. Jesus Cristo é a primeira pedra. Jesus é a última pedra. E Jesus Cristo é a rocha que preexiste. Como ele vai poder explicar? Que Jesus mesmo em Lucas 6:48 nos ensina como se edifica. Tinha que cavar e buscar uma pedra firme para edificar a sua casa. Tu não pode começar edificando sobre um terreno onde não tem um alicerce. Para Jesus edificar a igreja, tinha que ter um terreno que tenha fundamento. Sua divindade, era esse cimento, era essa base. Sua preexistência. Luiz sabe muito bem que igreja significa congregação, assembleia dos santos. E a igreja não só reúne no Novo Testamento. Os homens do Antigo Testamento eram parte da igreja. Na passagem da Transfiguração, Moisés e Elias dão testemunho disso. Moisés e Elias vêm até Jesus porque Jesus era o salvador deles.
como os homens do Antigo Testamento podiam estar edificados sobre Pedro. Deturpação. Agora vamos compreender que, segundo a Igreja Católica, Pedro é o bispo de Roma. Segundo a tradição católica, Pedro começa seu primado no ano 43, mais ou menos. Seu bispado em Roma. Sobre o ano 43. Lucas escreve o livro da história da igreja. O livro dos Atos, escrito por Lucas. No ano 75 a 80. Pedro foi o bispo do ano 43. Pedro morre no ano 64. Pedro muda a sede para Roma. Lucas nunca menciona nos Atos Roma como uma cidade importante dentro do cristianismo. Atos 15. O pastor está dizendo que vai deixar o padre hoje sem argumento, olha só. Coitado dele. Coitado dele. Não sabe que está cutucando onça com vara curta. Atos tem 28 capítulos. 28 capítulos. O primado de Pedro desaparece na Bíblia quando se escreve Atos. Então, por que Atos dos Apóstolos fala em Atos 15 que Pedro é o líder desse concílio? Heresia, diz o pastor, está dizendo heresia. Agora, se ele me diz que Lucas escreve a primeira parte referindo-se a Pedro e a segunda parte referindo-se a Paulo, isso não é certo. Porque a primeira parte também Lucas fala sobre Paulo. E fala sobre outros homens importantes, sobre Apolo, sobre Filipe Evangelista. Filipe diácono, não evangelista, diácono. Nunca falou do sucessor de Pedro nos Atos. Se ele escreve Atos no ano 80, não é no ano 80. É mentira dele. Não é no ano 80 que é escrito Atos dos Apóstolos. É mentira, pastor, sua. No ano 43 foi o primeiro concílio de Jerusalém e Pedro estava lá junto com Paulo. Como é que escreve Atos no ano 80? Lucas. Heresia. A Bíblia teria que dar prova que esse primado foi transferido para Roma. Atos se escreve, agora ele diz que é nos anos 75. Olha só. No mínimo, ele está dizendo, Lucas deveria conhecer os sucessores de Pedro. Paulo conheceu o quarto sucessor de Pedro e escreveu sobre eles. Os evangelistas falam, 3 evangelistas falam da confissão de Pedro. Mateus, estamos lendo? Lucas e Marcos. Os 3 estão de acordo. Esse é um argumento que ele não pode refutar. Para os 3 só rir do herege. Vamos ler agora Marcos 8, 27. Vê que os 3 estão de acordo.
8, 27 ao 30 de Marcos. Saiu Jesus com seus discípulos a Cesareia de Filipe. E no caminho fez essa pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que é um dos profetas. E ele perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo. E mandou que não falasse nada a ninguém e falasse acerca disso. Como era as crônicas. Marcos não menciona nada que Pedro supostamente é a rocha. Marcos não menciona que Jesus disse a Pedro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É só Mateus que escreve a fundação da igreja. O que é que tem a ver? Um dia ele estava orando a sós com seus discípulos e perguntou: quem diz as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outro que és um dos profetas, os antigos que ressuscitou. E disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo, o de Deus. Mandou que não dissesse nada a ninguém. Ele está dizendo que o padre está sem sorte com Lucas. Está dizendo que 3 evangelistas falam da mesma passagem, da confissão de Pedro. Os 3 estão de acordo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente um dos 3, Mateus, referiu-se ao que Jesus havia falado a Pedro. Essa prova clara que para a igreja primitiva e para os escritores bíblicos, o maior que aconteceu, algo grandioso, não era que Pedro foi pedra. Pedro não é pedra. Não está escrito que Pedro é pedra. A pedra é só Jesus, o Filho do Deus vivo. Porque sob essa confissão, todos os cristãos, nós entramos no reino de Deus. Cada um de nós entramos no reino de Deus. Porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nada se considera cristão aqui, nessa sala, nem ninguém. Nenhuma outra razão. Porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Três evangelistas se põem de acordo, porém um só menciona. Coloque a lupa e veja o que é importante nessa passagem. O importante dessa passagem é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eita, como repete. Quando ele for falar, ele vai deturpar a Bíblia. Ele não tem sorte nem com Marcos, nem com Lucas. Só Mateus. Meu Deus, só Mateus fala a fundação da igreja. 3 evangelistas apoiam a mim. E Mateus também inclui que Jesus é o Messias. Só um evangelista apoia a teoria de Padre Luiz Toro. Paulo não reconhece o primado da igreja. Se nós lemos 1 de Coríntios, capítulo 1, 11 e 12, para passar uma hora para encontrar. Eu fui informado acerca de vocês, pois da parte de Chloe, que entre vós há contendas. Quero dizer que cada um de vocês, eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, eu de Cefo e eu de Cristo. Os coríntios tinham problemas para saber quem era o líder da igreja. Paulo, de nenhuma maneira, diz como vocês me comparam com o Papa.
como vocês usam comparar Apolo com o primado da igreja. Não. Quando vemos claramente que Paulo somente falou e dá glória a Jesus Cristo. Quando lemos no capítulo 3, terminando, no verso 22, em diante, diz Paulo: seja quem for, Pedro, Paulo, Cefas, todos de Cristo e Cristo de Deus. Suponhamos que aqui essa igreja há uma discussão. Quem é o líder da igreja católica? Uns dizem que é o Papa Francisco. Outros dizem que é o Papa Bento XVI. E outros dizem que é o sacerdote Luís Toro, o líder da igreja. O que responderia Luís Toro? Lhes diria Luís Toro: primeiramente, Jesus Cristo é o primeiro. Depois de Cristo, o Papa Francisco. Essa não foi a resposta de Paulo. Paulo não fala num primado. Onde está o primado de Pedro? Agora para Paulo, em Efésios 2:20, não há um fundamento nenhum sobre nenhum homem. Sobre o fundamento dos apóstolos. Ah, meu Deus. Efésios 2:20 e 21. É importante o 21. Vamos saber sobre quem edifica a igreja. Porque a Bíblia diz sobre quem edifica a igreja. No verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo, Jesus Cristo mesmo. É a pedra da esquina, a cabeça do ângulo. Agora o 21 é mais importante. Em quem? Não diz em... Levanta a mão quem trouxe a Bíblia. Não diz que é edificado sobre Pedro. Todo edifício bem coordenado vai crescendo. Em quem cresce o edifício? A Bíblia não diz em quem. Paulo nem sequer dá um fundamento sobre algum homem. Paulo é o fundamento de todos, do Antigo e do Novo Testamento, sobre os profetas. Como os profetas vão edificar sobre Pedro, se eles viveram antes de Pedro? Não pode acontecer. Isso não pode ser. O único que hoje é mostrar Pedro pregando e convertendo muita gente. Só a única coisa que ele pode mostrar. Pedro era o líder indiscutível, isso sim. Porém, não tem um primado. Não se edificava sobre ele. No verso 21, tenha paciência, diz: em quem? Em quem? Um só. Não diz no plural, diz no singular. Em quem todo edifício bem coordenado vai crescendo até formar um templo santo no Senhor. Agora ele pode dizer que isso é em quem é o fundamento. Em quem ou em que? Para que não venha a deturpar. Em quem? Não é não é em quem, é em que. A igreja foi edificada sobre um homem. Teria que Cristo eleger Pedro. A Bíblia diz no verso 21 que é Jesus Cristo. A lábia é muito bonita dos hereges, né? Muito bonita. Quem não tem conhecimento cai. E fica dando glória a Deus ainda mais. Tomando o santo nome do Senhor em vão. Jesus Cristo existe. Pedro sustenta Cristo. Não, Pedro é parte do corpo de Cristo. Conforme Efésios
1, 21 em diante. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Acaso Pedro não é parte da igreja? A igreja não pode estar sobre Pedro, porque Pedro está dentro dela. A não ser que ele pense que a pedra... Mateus 16 diz algo importante. Ele diz a palavra sobre. Sobre. Quer dizer que a rocha está embaixo. Pedro não pode ser essa rocha. Para ser essa rocha, ele tem que existir antes dos tempos, para os profetas ser edificados sobre ela. Ele não pode explicar isso. Número 2. Pedro tem que existir antes dos tempos. Lucas 6, 48 diz claramente que para construir uma casa firme, tem que buscar um alicerce firme, estável. Conforme diz Isaías 28, a pedra angular do alicerce estável é Jesus Cristo, homem, Deus pelos séculos dos séculos. Era Deus dos séculos dos séculos. A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo já existe. 1 Coríntios 10, 4, a rocha que o seguia no deserto era Jesus Cristo. Assim, no tempo dos profetas, Jesus já estava. No tempo dos profetas, aonde estava Pedro? Nem sequer pensava em nascer. E hoje vamos ver Pedro, sem estar nascido, sendo o alicerce de pessoas que estavam antes dele. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora temos que compreender a verdade que Cristo é a rocha e também o edificador. Mateus 16, 18 vai dizer que Cristo edifica, não é verdade? Edifica sobre Pedro e nhenhenhenhenhenhen. Mateus 16, 18 dá duas declarações importantes. Tu és o Messias, tu és o edificador. Não está escrito lá o edificador. Não só diz isso, é a pedra que preexiste, porque é o Filho de Deus vivo. Então Jesus Cristo, de Nazaré, não só é a rocha que preexiste, é o que edifica. O povo tá vaiando ele porque ele fica repetindo as mesmas coisas e o que acontece é que as pessoas não querem que você fique repetindo tudo de novo o que você já disse. Eu nunca disse que Jesus era o edificador na rocha. Nunca falei. É a primeira vez que estou falando. Não foi isso. Foi outras coisas. Você está dizendo que os profetas não estavam edificados sobre Pedro. Você já repetiu mais de 50 vezes aqui. Eu estou dizendo agora como Jesus edifica. É dois argumentos diferentes que eu estou falando. Tenha paciência. Tome vaia. Tome vaia. Mais de 50 vezes ele já disse que os profetas não podem ser edificados sobre Pedro. Rocha eterna, rocha que preexiste, algo que Pedro não pode ser, nem pode ter. Não pode ser e nem pode. Agora ele não vai falar porque o padre saiu. Esse é um saco, esse falso profeta, hein? Eu vou dar um pauzinho, vou pausar aqui até voltar o debate. Não existe só um humano que esteja em hebreu, em arameu
mostrando o cristianismo primitivo, que traduziram o manuscrito da Bíblia, pensavam o que eu estou pensando aqui hoje. Que Jesus não disse. Jesus não disse que Pedro era a rocha. Ele disse, tu és Pedro, e sobre Petros, Pedro, edificarei minha igreja. Não, não traduziram assim. Eles traduziram, tu és Petro, e sobre Petras, edificarei minha igreja. Já está adulterando a Bíblia. Glória seja dada ao Senhor. Petra em grego. Petros em grego. Assim está mais que claro. Está mais claro que os primeiros cristãos entenderam que Jesus não estava referindo-se a Pedro como pedra. E por isso saem duas palavras diferentes. Já estamos finalizando o discurso. Já estamos terminando. Já está na hora. Está na hora, né? Agora suponhamos que Pedro era o líder de toda a igreja. Pedro fosse líder de toda a igreja, era um péssimo líder. Atos 2,17. Só seus profetas inventam de tudo. Verso 17. Essa passagem mostra que Pedro foi livre do cárcere por um anjo. Imagina agora que o Papa sai na porta do Vaticano e diz eu vou e não diz para onde. Lucas, no ano 80, não sabia onde foi Pedro. Que classe de líder abandonou a igreja? A igreja não sabia onde o líder estava. Se Pedro era um líder, Pedro foi embora sem dizer. Pedro não era a cabeça da igreja, porque a cabeça da igreja não pode abandonar a igreja. Ai, ai. Agora, Gálatas, capítulo 2, verso 11 a 14. Vemos Pedro ensinando heresias. Pedro ensinando heresias. A Igreja Católica diz que o Papa, em questão de fé, não diz heresias. Pedro disse heresias. A partir do 11. Gálatas 2, 11. Diz, quando Pedro veio de Antioquia, resistiu cara a cara porque, por antes que viesse da parte dos judeus, que comia com os gentios, porém que vieram, ele se apartou dos gentios com medo dos da circuncisão. Tiago era o verdadeiro líder da igreja. Ele disse que era Pedro e não Jacó, e não Tiago. Vemos Pedro, aqui temos Pedro, medo dos enviados de Tiago. E na sua dissimulação participaram também os outros judeus de tal maneira, até Barnabé também se deixou se levar pela heresia dele. Quando eu vi que não andava retamente conforme a verdade do evangelho, andava em falsa doutrina, disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios? O Papa estava obrigando os gentios a circuncidar. Isso não é compatível com a doutrina católica. Porque aqui fala que Pedro obrigava os gentios a se separar dos outros. E Paulo disse que ele não anda conforme a doutrina do Evangelho. A Igreja Católica diz que o Papa não se equivoca.
Agora vamos ver também que a Bíblia diz que Pedro disse que ele não é o líder da igreja. Gálatas 2, versos 7 e 8. Gálatas 2, versos 7 e 8. Vamos ver sobre Pedro tinha liderança sobre quem? Vamos, Pedro no capítulo 15, onde se dá liberdade aos gentios. Vemos que a liderança de Pedro no capítulo 15. Os judeus eram os que comandavam toda a igreja. Os judeus eram que comandavam toda a igreja. Eita heresia. Antes, pelo contrário, como não ia recomendado o evangelho da incircuncisão? Quem não entendeu os gentios, os da incircuncisão. Como Pedro, os da circuncisão. Para os que não entendem, eram os judeus. Quer dizer, Paulo havia sido encomendado para os apóstolos, o colégio dos apóstolos. Entre eles estavam Pedro, aí para os gentios. A liderança sobre os gentios, mas Pedro, a liderança sobre os judeus. Verso 8. Pedro foi para o apostolado da circuncisão e também amém para com os gentios. No verso 9, e reconhecendo a graça que me havia dado, coloca a lupa, Tiago, Cefas e João, que era considerado colunas, nos deram a mim a Barnabé o sinal de companheirismo. Pedro não mandava na igreja. Pedro era parte de um colégio de apóstolos. Está no verso número 9. Gálatas 9, não existe 9, 12. Gálatas 9, 12 não existe, pastor. Que Bíblia é a sua? Aqui diz já Tiago em primeiro lugar, Cefas e João. Esse colégio de apóstolos permitiu e se deu o poder a Paulo sobre os gentios. Por isso Paulo repreende Pedro em Gálatas 11, porque estavam se metendo no seu terreiro. Pedro estava querendo fazer que os gentios se circuncidassem. E Paulo está dizendo, ei, a ti se deu poder sobre os judeus, e a mim deu poder sobre os gentios. É assim que a Bíblia deixa bem claro. Versos, capítulos, falando por falar. Quem era, onde é a liderança de Pedro? Aqui mesmo está dizendo, líder dos judeus. Não era líder de toda a igreja. Não era líder de toda a igreja. O pessoal está dizendo que o pastor não deixou o padre falar. Vamos compreender que o Pedro era o apóstolo mais carismático de todos, convertendo milhares de pessoas. Porém, a igreja de Roma era uma igreja pequena e tem prova na Bíblia para isso. Primeira prova, Atos capítulo 28, versículo 21 e 22. Nesse verso, e pode ler, Luiz, nesse verso, vamos saber. Os judeus de Roma não conheciam 21 e 28 de 21 e 22 de Atos 28. Eles responderam, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que fale de ti.
nenhum dos irmãos que chegaram aqui tem feito alguma referência ou falado nada de ti. Queremos ouvir de ti mesmo o que pensas. Dessa seita nós sabemos que em todas as partes se contradizem. O que acontece? O que fala nesse documento importante? Qual era o maior testemunho de conversão do judaísmo ao cristianismo? Era o apóstolo Paulo. Paulo era um homem de autoridade dentro do povo de Israel. Os cristãos de Roma nunca haviam dito aos judeus sobre Paulo. A igreja de Roma era uma igreja pequena. Os cristãos nem sequer saíam a receber a apóstolo Paulo quando ele vai a Roma. Atos 23, verso 11. Olha. Eita, adulterado de Bíblia. Nossa. Verso 11. O Senhor se apresentou e disse a Paulo: ânimo, Paulo. Tu tem testemunhado que em Jerusalém, então vá testemunhar de mim também em Roma. Porque a Roma estava evangelizada por Pedro. Como é que escreve a carta aos Romanos se a igreja de Roma já estava dirigida e pastoreada por Pedro? O apóstolo mais carismático de todos estava em Roma e os judeus nem sequer haviam escutar falar de Paulo. Isso diz claramente na Bíblia que a igreja de Roma jamais era a líder da igreja. Como era que Pedro se chamava? Cefas. Então Pedro era a mesma coisa. Ele disse que o hebreu é uma língua morta, porque Pedro se chamava Cefas. Eduardo, eu sentei você, escutei, agora eu quero que você me escute. Veja, eu vou começar pelo final. Há coisas que eu entendo muito bem. Você, como nunca estudou os ensinamentos da igreja, e eu, como sacerdote, tenho que ensinar. A Igreja Católica, escute, a Igreja Católica, ele terminou com o primado de Roma, e de Roma não era que mandava no tempo dos apóstolos. Roma não era o centro, o Vaticano, não tinha o Vaticano. Isso é verdade. Isso ensina a Igreja Católica. Não como você que diz mentira para o povo. A Igreja Católica, com o tempo, Roma era o centro do mundo, o centro de evangelização, todo caminho conduzia a Roma. Então a igreja vê que esse centro é importante. Por exemplo, porque eu estudo através da internet, porque eu tive que parar você para ligar a internet. Porque o centro da evangelização hoje é a internet, onde pode chegar a todo mundo. Então, o que faz a pessoa que quer evangelizar? Sem internet, para chegar a muitas pessoas, a Igreja Universal, eu tenho que usar a internet para que chegue a todas as partes, todos os lugares. A ignorância sua, e não é insulto, quero dizer que você não conhecia você. A sua ignorância é fazer que as pessoas acreditem que você não sabe, que a igreja ensina. Atos dos Apóstolos, o Evangelho diz que o Vaticano estava em Roma. A Bíblia não diz. Isso não ensina a Igreja Católica. A Igreja Católica ensina que já estava o Vaticano. E a sede da igreja, por Orígenes,
que eu sustento o Evangelho com o decorrer do tempo, que Roma é um sítio estratégico. E depois que morreu Pedro, vocês vejam, então a igreja, quando morreu Pedro, vamos buscar uma sede. E a sede foi colocada em Roma. Eduardo, você, a sua cabeça grande, não é capaz de entrar dentro da cabeça e fica dizendo besteira às pessoas. O tema é o primado de Pedro. O primado. Você vai ler, Eduardo. Você cometeu erros e eu vou esclarecer sobre isso. Primeiro, quando ele pegou Gálatas, capítulo 2, versículo 7, ele disse: primeiro da igreja está Santiago. Assim ele disse, pode ver no vídeo. Coisa que a Bíblia não disse. A Bíblia diz, o primeiro ele disse, a Bíblia não diz. Não. E ele mesmo vai ler. E por isso eu quero mostrar que o gato é branco, porque eu tenho os pelos na mão, e ele mesmo vai ler. Leia onde diz primeiro Santiago, Gálatas 2:7. Eu seguro o microfone. Vocês vão observar que ele disse mentira. Ele disse que o primeiro era Santiago. Não disse que o primeiro era Santiago. Isso é mentira. Vamos ler. Você disse, está no vídeo gravado, ele disse, eu estou dizendo mentira, vocês vão comprovar. Eu gosto que me refute de frente. Não escondido como você faz em minhas costas, sem eu poder me defender. Agora tapa minha boca aqui, eu tapo a sua. É assim que tapa a boca dos mentirosos. Com respeito, porque ele engana as pessoas. E eu tenho que mostrar que engana as pessoas. Dizendo que a Bíblia diz que primeiro era Santiago. Leia para que vejam que você está mentindo. Leia, eu seguro o microfone. Tiago, Cefas e João. Diz aí primeiro Tiago. Não, você disse que aqui disse primeiro Tiago. Vamos ver quem é o mentiroso. O mundo inteiro está vendo o vídeo. Retroceda o vídeo. Retroceder o vídeo. Veja como ele disse. Eu lhe mostro. Eduardo, eu lhe mostro que eu sim posso comprovar que a Bíblia diz que o primeiro, Pedro. Sim, desse jeito. É assim que tapa a boca dele. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Você mesmo vai ler. Mateus 10, 1. Ele não pode me mostrar o que disse. Porque nomeou Santiago no momento, colocou como primeiro lugar. Então vem dizer, aqui diz a Bíblia, primeiro Santiago. Não, primeiro Pedro. Mateus 10, 1. Você não pode mostrar nenhum lugar na Bíblia, Eduardo. Sim, eu gosto que você fala, tape minha boca, Eduardo, tape. Tape minha boca, Eduardo, tape. Primeiro Tiago, mostra, Tiago. Tape a minha boca, como você faz lá no seu canal, que você é bravo e tal. Tape minha boca. Mateus 10, 1 em diante. Então, chamando aos 12 discípulos, deu autoridade sobre os espíritos imundos, para que expulsassem fora os demônios e para sarar todas as enfermidades. O nome deles são. Primeiro Simão. A lupa vai cair. A lupa caiu. A lupita. A lupinha. Vejam como se tapa a boca das pessoas que gostam de falar nas costas dos outros, gostam de falar agora está no olho no olho. Ele gosta de falar de mim pelas costas. Primeiro Simão. E aí não há mais números. Primeiro Simão. Não há mais. Se você me mostra
onde diz 1 Santiago, eu vou e não falo mais. Faça isso, você tape a minha boca como você faz com os vídeos sem eu poder me defender. Você mesmo disse. E aí voltamos a Gálatas. Tenha paciência comigo, como eu tive com você. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Você lembra o que ele disse? Que Jesus falava arameu, aramaico, hebreu. Em aramaico significa pedra, rocha. Cefas. Você lembra que foi a pergunta que ele fez? Sim. Agora ele vai ler que quando Paulo fala em Gálatas 3, Gálatas 2, 7, não diz, em primeiro lugar, o Santiago. Santiago, não diz. Você viu que tempo ele gastou? Petro, e que Petra, e que grego, que estudou grego, que sabe grego. Isso é conta, isso é pura mentira para enganar os tontos. Aqui não de Petro nem de pedra aqui. Aqui vamos falar de Cefas, que significa pedra, rocha. E como chamar Pedro? Leia você. Leia, Eduardo, você mesmo. 7. Gálatas 2, 7. Antes, pelo contrário, havia encomendado o evangelho como a Pedro e a circuncisão. E Pedro foi escolhido para o apostolado da circuncisão e a mim para os gentios. Gálatas 2, 7, você sabe? Siga. Chama Pedro. Olha como se chama Pedro. Como vai ser nomeado como coluna, as 3 colunas da igreja. As 3 colunas da igreja. O primeiro é Santiago. Aí não fala Petros. Aí fala Cefas. Eduardo. Checkmate. Checkmate. Pode pular quando você quiser. Há provas, eu mostro. Com a Bíblia dele. E assim se tapa a boca. Aos que gostam de escutar pela internet as mentiras dele, ele gosta de falar das costas dos outros pela internet. Refutando o Padre Touro, refute agora, de frente, com o olho no olho. Veja. Vocês observam que aqui vai falar, vai nomear Pedro, chamar Pedro como Cefas, rocha. As colunas da igreja. Alguém que é importante. Leia. E reconhecendo a graça que havia dado a Tiago, Cefas e João. Cefas. Aramaico. Para que não pule para nenhum lado. Petra, e que Petro, e que pedra pequenina e pedra grande. É o mesmo. Matou pela sua boca. Em aramaico, Cefas significa a rocha e ponto. Então, vem dizer que isso são as colunas. Porque eu não chamo Petros. Para você não ir para lá nem para cá. Porque Paulo é capaz de falar uma coisa em arameu, porque se ele falar grego, não somente aí, Eduardo Gutierrez. Põe 1 Coríntios 15, você mesmo vai ler, versículo 5, onde vai chamar nem Petro nem pedra, que você gastou hora falando isso. Somente aqui vem Paulo tapar a boca de sua boca. 1 Coríntios 15, 5. Quando a Bíblia vem mostrar que Pedro tem o primado. Eu vou explicar o que significa primado. Porque você, Eduardo, para que você aprenda o que é primado, segundo a Igreja Católica, não segundo você. Veja. 15, 5.
E depois apareceu a Cefas. A quem? E depois a Cefas. A Petro, a Petra? A Cefas. E quem é Cefa? Rocha. A rocha. Essa que você disse, para cá, para lá, deu volta para lá, dizendo que Pedro não era rocha. Aqui a Bíblia, Paulo não chama em grego, nem Petro, nem Petra. Chama Cefas. Para que quite essa confusão que ele tem. Para que o povo veja que é falso o que ele diz. Ele não tem culpa, enganaram ele. Eu mostro hoje as provas. E diz a Bíblia, vejam que há um primado em Pedro. Observem. Repita de novo para vocês observem. Repita de novo. Colocar a lupinha. Linha de novo, 15:5. E apareceu a Cefas. A quem? A Cefas. Kefas. Aqui apareceu a Cefas, depois aos 12. Primeiro, a Cefas. Depois, que tinha aparecido ao que ele deu o encargo e o primado da igreja. Agora sim aparece aos 12. E não apareceu a Petras, uma pedrinha pequenina. Não apareceu a Kefas, que ele mesmo disse, uma rocha, uma pedra que é o mesmo. E por que não chamou de Petra ou de Petrus, como ele disse que é? Por que não? Porque a Bíblia está mostrando com claridade que Pedro era, dentro da igreja, o chefe que Deus havia colocado. Quero dizer a você, senhor Eduardo, que tudo que você falou, que Cristo é a rocha, senhor Eduardo, o mundo inteiro veja que isso não é só você que acredita, mas também a Igreja Católica. Bom, meus irmãos, aqui parou o vídeo, né? O segundo vídeo também, que é de 1 hora e pouco, que continua com a fala do Padre Luiz Toro. Vocês vão assistir no segundo vídeo, a segunda parte. Essa é a primeira parte, continua a fala do Padre Luiz Toro no segundo vídeo. Até o segundo vídeo. Deus abençoe. Salve Roma.